Bom dia! Muito bom dia, é sempre um prazer estar aí consigo desse lado e que você faça parte aqui das nossas manhãs, aqui no Manhãs da TV de segunda a sexta-feira. Estar aqui, estás aqui, eles é que estão ali. Exatamente, deles estarem Estás ali. aqui. Não, eu não disse eu. Disse Estar deles aí. estarem aí, de fazerem parte da nossa manhã. Não foi Não isso que sejas disseste. mau, porque senão, olha, eu vou chamar o O, abutre vaidoso. já estás a, vou já tratar estás da a saúde. revelar os nossos convidados. Não estou nada a revelar os nossos convidados. Em todo o caso, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao programa do Manhãs da TV. É um prazer estar aqui consigo. Está aí, a assistir por toda a parte do mundo. Estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, através de todas as plataformas que nós temos daqui de televisão em Portugal. Temos o satélite Espaçat, Curiacos TV, através da internet, e abordamos todo tipo de temas. Estamos de segunda a sexta-feira consigo, para trazer até assim o melhor da tradição, cultura, projetos portugueses e não só. Exatamente. E eu hoje até estava a pensar em contar-te uma história, Zé. Não sei se assim. Eu estava a pensar em contar-te uma história. Achas que o abutre vaidoso vai nos ajudar? Eu acho que sim. Hoje temos dois convidados fantásticos, não é verdade? Aliás, são mais do que dois, mas são quatro. Vai ser dividido em duas partes. A primeira vai ser com quem? Primeiro vamos estar com a Cátia Casemiro. Ela é escritora infanto-juvenil e tem uma forma espetacular de contar as histórias para as crianças e para os jovens, portanto, e nós vamos aprender. E um deles é aqui assim com o nosso abutre vaidoso. É muito parecido com alguém que a gente conhece, vocês não acham? Não? É muito giro, por acaso. Não sei quem é, mas é muito giro. E de seguida vamos estar também... É o abutre ou tu? Os dois. De seguida vamos estar também com a Flávia Garrido, que é psicóloga, já esteve aqui no nosso programa. Tivemos conversas muito interessantes. Sim, e você, senhora. Se por acaso quiser nos conhecer um bocadinho mais, saber mais nós e dos convidados que já tivemos, basta ir à Curiacos TV no YouTube, aceder ao canal, e nós já temos por completo as entrevistas para que você veja com quem já tivemos a conversa, que temas já abordámos, e assim conhece um pouco de todos os convidados e também um pouco do programa, do que é que nós fazemos, como é que pensamos. Sim, porque a Flávia vai nos falar acerca da saúde mental nos jovens e nós vamos ter também duas jovens que vão estar aqui connosco, portanto, hoje temos um programa muito rico, com coisas espetaculares. E tudo isto porquê? Porque você merece, você que está aí desse lado e que sempre nos acompanha, um pouquinho por todo o mundo onde nós estamos, você consegue nos sintonizar e não só estar com Manhãs da TV, mas também com toda a grelha de programação que nós temos. E nós gostamos muito que você esteja aí e pronto. Se eu vir que o Zé está a falar demais, eu hoje faço. Trouxeste as ferramentas todas? Tudo. Não sei se fui eu ou se foi a Cátia, acho que foi mais a Cátia, mas pronto. Eu estou curioso para falarmos com as nossas convidadas, conhecer a Cátia. Então, nós voltamos já a seguir este separador. Voltamos já. Estamos de volta e já temos aqui a Cátia connosco. Não é? Olá, Cátia, bom dia. Olá. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Veio de Queluz para estar aqui com a gente. Exato. Pronto, não apanhou muito trânsito, graças a Deus. Nada. E é a primeira vez que está aqui no Manhãs da TV. É a primeira vez que estou aqui no Manhãs na TV. Quer mandar beijinhos, abraços para a família, para os colegas, para pessoas? Beijinho para toda a gente que nos está a ver, que nos está a ouvir. Ok. Cátia, a Cátia é escritora, não é? E este gosto já quase que nasceu consigo, não é? Sim. Sou escritora infanto-juvenil e desde que me lembro sempre gostei muito de ler e por consequência acabei por gostar também muito de escrever. Costumo dizer que a escrita é que me escolheu a mim, não fui eu que escolhi a escrita. Em vez de brincar com bonecas quando era pequenina, tive também o privilégio dos meus pais me oferecerem sempre muitos livros. Eu brincava com os livros e percebi muito cedo que ler também podia ser brincar, um livro podia ser um brinquedo. E então esta é uma paixão, é algo que me dá muito gosto em fazer e é algo terapêutico também ao mesmo tempo. Eu escrevo e quando escrevo sinto-me... Portanto, é uma terapia, uma forma de terapia quase. E como é que você vai buscar a inspiração para escrever as suas histórias? Olha, vou buscar inspiração em tudo, tudo. O universo todo, portanto, é uma rica fonte de inspiração. A natureza inspira-me bastante. O comportamento social também me inspira bastante. Portanto, às vezes, pequenas coisas dão-me logo inspiração para escrever algum texto, um livro, e é assim. Como é que foram os primeiros passos para você começar a seguir este ramo de trabalho, não é? Porque muitas pessoas têm paixões e às vezes aceitam isso apenas como um hobby.
Outra coisa é, não, eu vou começar a escrever os meus livros e publicar as minhas histórias. Então, como é que decidiu, como é que foi essa decisão? Escrevia só para o núcleo familiar, não é? Escrevia as coisas, as pessoas gostavam muito, mas nada, nunca Já escrevia contos infantis, juvenis? Escrevia histórias, escrevia coisas, poesia, prosa poética. E quando foi para ajudar o meu filho na escola, nos trabalhos de casa, em que eu inventava às vezes algumas histórias, e quando lia histórias para ele, eu não tinha um livro físico. As histórias que eu lhe lia eram histórias inventadas por mim. E ele perguntava-me onde é que estava o livro. E não existia Era livro. stand-up. Não existia livro. Então, no fundo, e depois comecei a perceber que realmente, quando o meu filho me disse, mãe, tens de começar a divulgar, estas coisas são bonitas e tens de começar a divulgar com mais gente. E eu nunca levei isso muito a sério. Os filhos têm boas ideias, é? Têm boas ideias. E depois comecei a perceber que todo o núcleo familiar e dos amigos me começaram a incentivar e a picar. E eu pensei, por que não? Realmente tenho tanta coisa, no fundo os livros nascem sempre numa gaveta, não é? São os papéis que estão ali acumulados. E eu tinha tanta coisa acumulada, não me conseguia desfazer das coisas, deitar fora. No fundo sabia que havia ali qualquer coisa no futuro, não é? Não sabia bem o quê, mas foi assim como tudo começou. Quando é que foi então a decisão que vou passar a escrever? Ou melhor, o que é que fez você decidir vai ser para público infantil, juvenil? Olha, eu não me lembro exatamente qual foi o momento. Foi depois deste incentivo, deste poder que os filhos têm sobre os pais, podemos dizer assim. Eu mandei para algumas editoras os textos e vi a recepção, portanto, e a partir daí eu disse, espera lá que isto afinal tem mesmo pernas para andar. Certíssimo. Afinal, As suas histórias, porque você também vai às escolas, Sim, não é? Quando é solicitada. Sim. Como é que é essa experiência nas escolas? é uma experiência muito rica, muito nobre. Porque eu costumo dizer que a criança é o grande motivo do nosso combate. Nós estamos sempre numa luta, não é? É a flor da nossa luta, costumamos dizer. E aprendo muito com as crianças e quando vou às escolas levo sempre temas, portanto, infantis, didáticos, que tenham, porque um livro infantil, apesar de ser um livro infantil, não deve ser escrito só para crianças, também não é? Mas levo sempre temas como a vaidade, como a multiculturalidade, portanto, temas, contar histórias com a avó ao colo, que é um livro até que está no Plano Nacional de Leitura, que são contos tradicionais infantis, para não deixarmos perder as expressões idiomáticas do antigamente, de forma a promover a língua portuguesa. E quando vou às escolas, é uma experiência sempre riquíssima, bastante riquíssima, é o máximo, adoro. Eles fazem perguntas? Fazem. Agora, durante a pandemia, aprendi que as crianças não sabiam, não estavam, pronto, as coisas evoluíram e o livro não perdeu o foco, mas quando eu disse às crianças o significado de vaidoso, a palavra vaidoso, por exemplo, percebi que as crianças da primeira e da segunda classe não sabiam procurar no dicionário, porque vai tudo ao Google hoje em dia, escreve qualquer coisa. E aquilo para mim fiquei assim, eu disse, espera aí, vá. Então comecei agora a inserir essa ação quando vou às escolas, levar um dicionário. Vamos lá, aprender a mexer num dicionário. São experiências riquíssimas. Já não vou ao dicionário há tanto tempo. Pois não. Ou vou ao dicionário através do telemóvel, mas... Porque já é considerado ultrapassado, não é? Mas percebi que também não sabiam, apesar de terem... Temos aqui este boneco para ti. Apesar de terem todas estas tecnologias ao seu dispor... Estou-me a preparar para alguma, ele. Ele está com ar suspeito. Apesar das crianças terem tudo ao dispor, à distância de um clique, percebi que, apesar disso, não sabiam o significado da palavra vaidoso. E esse significa, quando vão ao dicionário, aquela ação de lhes obrigar a procurar algo que precisam, nunca mais se vão esquecer. Não é? Então, são pequenas dinâmicas que se tem que criar, não é só promover o livro, promove-se o livro, promove-se a história, promove-se a escritora, como é óbvio, mas também a minha intenção é sempre que elas saiam de lá diferentes, não saiam como entraram. Pronto, é esta a minha intenção quando vou às escolas. Mas você não se limita a agarrar num livro de histórias e a contar, não é? Porque você leva sempre uns acessórios, leva sempre coisas que obriguem também as crianças e as próprias pessoas que estão ao pé de fixarem mais, não é? Estarem mais atentas. Sim. Por exemplo, o livro O Butre Vaidoso tem um CD.
tem um CD áudio, na última página pode ver. Que giro. Tem, sim. Onde tem uma música, no fundo, onde eu canto. Ali vai apanhar. É, sim. Exato. Por exemplo, e que a música, uma pequena parte da letra, diz que, pergunta, o nosso abutre voa alto, como ninguém sabe voar. Mas será que ele é mesmo o rei? Ou está-nos a enganar? Abre as suas grandes asas e o seu bico sempre a brilhar. As penas cinzentas são tão grandes como o seu vaidoso olhar. Em português e em crioulo. Tão Nasci na Guiné-Bissau. Muito bonito, muito bonito. Então, isto para si foi um desafio, né? Porque além do livro tem o CD. Tem o CD. Os outros... Não, os outros, a Íris e o Jogo das Cores. Fala um bocadinho desses livros. Você trouxe muito livro bom para... Explique-me lá só aqui, antes de você passar para o outro, porque este do abutre vaidoso é curioso. Porquê o abutre? Porque todos nós temos um abutre dentro de nós. Todos nós temos este lado vaidoso, que quando muito exagerado, tem consequências muito negativas. É uma fábula, mas também tem outra personagem secundária, mas importantíssima, que é uma águia real. É esta águia real que vem confrontar o abutre sobre as qualidades que ele exagerava, que achava ter, e como costumo dizer, patati patatá. E a águia vem-lhe mostrar que o abutre não é isso tudo. Pronto. É uma fábula e é uma metáfora para nós, seres humanos. Todos nós temos um abutre dentro de nós, mas todos nós também temos uma águia real dentro de nós. Não é? Cabe-nos a nós escolher quem é que vamos alimentar mais. Exatamente. Portanto, isto acaba por não ser só para as crianças, não é? Não. Porque você estava aí a cantar e a dizer, e eu pensei, bom, dava para ficar aqui e ouvir a contar a história, porque está delicioso, não é? Pode sempre Não depois adquirir o livro e depois Não é? ouvir. Tão giro. Sim. É como diz Fernando Pessoa, um livro para crianças nunca deve ser escrito só para crianças. Isso é verdade. Pois é. Mas tem bastantes mais trabalhos. Isto é só alguns dos que você teve a oportunidade de trazer ao nosso E programa. tem a Íris. Gostava de falar Íris da é muito Íris. espetacular. Gostava. Então, A Íris fala-nos da multiculturalidade e da importância de termos amigos de todas as cores. É uma metáfora também, é para crianças, para adultos e para graúdos. A Íris é a personagem principal, mas existe também uma professora secundária não menos importante. Mas o que é que este livro nos ensina? Ensina-nos que nós devemos ter amigos de todas as cores. Amigos vermelhos que fazem bater o nosso coração, amigos brancos que nos trazem paz, amigos amarelos que fazem brilhar como o sol, amigos verdes que trazem esperança, amigos azuis que trazem serenidade do mar e do infinito, amigos vermelhos que fazem bater o nosso coração, amigos pretos que nos dão força para enfrentar o escuro do desconhecido, amigos cinzentos que fazem pensar. Quando todos se juntam, jogam ao jogo da Íris e do jogo das cores. Mas a Íris também tem assim, uma particularidade, não é? Que você trouxe a Íris. Trouxe a Íris. É aqui. Bem, viste? É a personagem da Íris. está muito fixe. Tá. Nas escolas também captam um bocadinho a atenção. Mais das meninas, mas de todos, não é? O abutre é mais dos rapazes, não sei porquê. A Íris é mais das meninas. Mas são acessórios que ajudam imenso depois no trabalho de promoção do livro e de tornar a nossa sociedade um pouquinho melhor. Qual é o seu trabalho mais recente? É a cana de bambu. Cana de bambu. Temos aqui. Temos. Sim, senhora. Quem retrata a cana de bambu? Cana de bambu. A cana de bambu é um livro ecológico, vamos dizer assim. É uma história que se passa... Eu nasci na Guiné-Bissau e, no fundo, é um roteiro turístico do arquipélago dos Bijagós, que são 88 ilhéus que estão bem escondidos ali no Atlântico, que pertencem à Guiné-Bissau, e que, no fundo, esta cana tem uma missão que Deus lhe dá, e que quer ir ver se o trabalho dele, da pérola que ele criou ali no meio do Atlântico, está bem feito. No arquipélago dos Bijagós, Bijagó quer dizer biojogo, ser íntegro, ser honesto, ser inteiro. Okay. Então, o povo Bijagó é composto por várias tribos, podemos dizer assim. São todos diferentes, com culturas diferentes, cada um com a sua forma de estar, mas todos têm uma coisa em comum, que é o respeito pela natureza. E então, este livro, no fundo, é isso. Mostra um roteiro turístico de uma forma fictícia, fantasiosa e infantil do arquipélago dos Bijagós.
ensina-nos que devemos ser canas de bambu, no fundo, que nos vergamos quando vêm as tempestades, mas quando o sol volta a brilhar, nós não quebramos. A cana de bambu, quando não se quebra, dobra-se. Quando o sol volta a brilhar, ergue-se em todo o seu esplendor. Maravilha. Ou seja, você tem sempre assim uma mensagem, não queria dizer subliminar, mas sim, tem imagens muito bonitas, para as crianças, para os jovens. Ilustrações de Silvio Spínola, é um excelente ilustrador. Ou seja, as histórias que você tenta compartilhar é sempre uma mensagem para a criança perceber e crescer com essa mensagem. E para os pais das crianças. Sim, porque os pais também... São os pais que compram, no fundo. Sim. Eles compram, eles contam as histórias e depois, querendo ou não, um pai às vezes lendo... Eu posso falar por mim, que eu já estou na fase de contar histórias para o meu pequenote. Às vezes, quando contamos as histórias, lembramos-nos de certas coisas. Pá, realmente, nesta história diz umas belas verdades, não é? Por isso é que são livros que nunca passam de validade, nunca passam de data, não é? A intenção é essa. E essa do contar histórias com a avó no colo? Este livro é um livro muito bonito. Isto é um projeto no feminino. Somos 8 autoras, todas, portanto, de países da lusofonia. Foi feito para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Está no Plano Nacional de Leitura, cá em Portugal. É um livro que eu tenho muito orgulho. Tem ilustrações belíssimas de Tânia Clímaco, uma ilustradora portuguesa. E, no fundo, é um livro maternal que abriga o respeito pelos mais velhos, pretende manter viva a riqueza e o importante legado coletivo, que são as tradições. E aqui participo com 2 contos. Um deles é A Formiga Anda Devagar, mas Chega ao Seu Destino, em crioulo, Firminga Catajanti Meitachiga. E a outra história que temos é No Pincha, que quer dizer vamos empurrar, em crioulo quer dizer vamos empurrar, que é a história de uma criança, que é o Zezinho Lilé. O Lilé é uma expressão da etnia manjaca, uma das etnias da Guiné-Bissau, que são imensas, quer dizer tudo vai ficar bem. Foi escrito na pandemia. Então o Zezinho Lilé tem que trabalhar, infelizmente, para ajudar a mãe, mas o sonho dele é ser professor. Então estuda e trabalha e a mãe está-lhe sempre a dizer Firminga Catajanti Matachiga, Zezinho Lilé, tudo vai ficar bem. Podes estudar e podes trabalhar. Pronto, no fundo é um bocadinho, faz aqui de uma forma subtil menção ao trabalho infantil e fala também da diversidade, do espírito de ajuda. No Pincha, quando dizemos no Pincha, numa tabanca, lá em Bafatá, onde não há rádio nem televisão. Então há um autocarro que fura sempre o pneu ali no mesmo sítio. Todos que irem empurrar. Pronto, a história passa. Essas curiosidades são super interessantes. Então, mas é um livro muito bonito. Tem histórias de todos os países que falam língua portuguesa, portanto. Foi patrocinado pelo Instituto Camões. E que depois até tem aqui expressões que nós, cada autora, teve que ir buscar. E temos aqui uma parte que é o Trocando por Miúdos, onde temos um dicionário, porque há palavras que pertencem à língua portuguesa, pertencem a todos nós, mas que são específicas, umas dizem-se mais em Angola, outras dizem mais em Cabo Verde, outras dizem-se mais na Guiné, outras dizem-se mais em Portugal. Portanto, há imensas palavras, como aqui bianda em Portugal, na Guiné-Bissau é comida, em Portugal azeiras, que são espaços amplos onde se param. Portanto, há aqui certas coisas muito giras. O bumbar, em Angola, é trabalhar. Quer dizer, tem expressões engraçadas. Fazem parte da língua portuguesa, que é uma língua muito rica, muito diversa. E quanto mais diversa, mais rica se torna. Espetacular. Como é que tem sido o feedback, né? Porque você já fez várias obras. Como é que as pessoas têm entrado em contato consigo pelas redes sociais? Como é que os comentários que elas deixam? O feedback é positivo e é bom porque é isso que nos leva, ou que me leva a mim, a continuar. Nas redes sociais, estou no Facebook, tenho um pequeno blog que chama-se Cesto das Letras e um canal no YouTube que é o Cesto das Letras, onde toda a gente pode participar, toda a gente que tenha interesse em literatura infantil-juvenil. E é só pronto, a forma de promover através das editoras, portanto, qualquer pessoa que escrever Cátia Casemiro no Google basicamente vai logo encaminhada. O Íris e o Jogo das Cores é um livro até que existe em e-book, muito barato, 3 euros, qualquer pessoa, 3 ou 5, peço desculpa à editora, que eu agora não sei de cor
pode ter inflacionado. Pressário. Pronto, não sei o preço, mas é baratinho, há formato físico e há formato e-book. Portanto, este aqui tem um roteiro que ajuda os professores, tem um roteiro digital disponível para os professores na escola viajarem até todos os países que fazem parte deste trabalho, conseguem viajar digitalmente e saber mais daqueles países, mas à distância de um clique. Se escreverem Cátia Casemiro ou escreverem o nome dos livros, rapidamente são encaminhados para as editoras, ou então entram em contacto direto comigo, através do Cesto das Letras, ou da Cátia Casemiro, que eu terei todo o gosto em responder. E se quiserem, por exemplo, que você vá a uma escola ou vá, por exemplo, a uma festa e abrilhantar ali com uma história as crianças, como é que podem fazer? Através dos cestos das letras@gmail.com. Certíssimo. Cátia, nós não queremos deixar passar aqui esta informação que o Abutre me contou. Que você... O Abutre te contou? E o Abutre Vaidoso me contou que você venceu o prémio da Dama de Ferro em Literatura em 2020, não foi? É verdade, é verdade. É um prémio também que me orgulha muito, mas como escrevi o Abutre Vaidoso, não gosto de andar aqui a falar. Queria crescer à custa do prémio, porque antes do prémio eu já escrevia. Portanto, aqui... não, foi um prémio muito bom, realmente. Lá está, estes prémios realmente são grandes impulsionadores para o nosso trabalho, para continuarmos a fazer o nosso trabalho, mas é preciso muito cuidado, porque não são estes prémios que, pelo menos, eu acho que um escritor autêntico não são estes prémios que o movem, não é? Mas claro que sim, fiquei muito feliz e venham mais prémios, estou aqui para os receber, mas... Foi uma bela homenagem que me fizeram. Não pensei que estivessem tão atentos ao meu trabalho. Nunca imaginei ganhar este Foi prémio. uma surpresa. Foi uma surpresa muito agradável, muito bom, que me honra muito, que me deixa muito orgulhosa, mas espero que não me deixe cega, no fundo, para poder continuar a trabalhar. Até porque sou autora de um livro que se chama O Trabalho Doce e a vaidade pode-nos cegar. Você traz temas super interessantes e de forma muito cuidadosa. E não só a forma como a Cátia fala e tudo, dá vontade, a gente fica preso, tipo, isso é espetacular. Fale mais, estamos todos a ouvir. Mas aí terá que ser mais no formato de escola, mas os livros até os pais podem adquirir. Ou não? Não, por exemplo, os pais que querem ler... Imagina, fazes uma festa para o teu filho, convidas a Cátia vai lá, conta uma história, pode. por exemplo. Uma historiazinha Ou aqui no Manhãs, imagina, há um dia que tu dizes, gostava tanto que me contasse uma história. Pronto, a Cátia vem cá e conta-te uma história. Pode ser até do Abutre Vaidoso. Pode ser, sim, senhora. É verdade. Mas o que é certo é que eu gosto de pessoas que, para mim, crianças são sagradas. Então, tudo que lhes é oferecido é tudo com cuidado e muito amor e uma boa mensagem. Sim. E é o que a Cátia faz. Portanto, damos os parabéns por esse prémio, parabéns por esse trabalho. A conversa foi pequena, porque já temos que terminar, mas sempre que você quiser vir ao Manhãs TV, é muito bem-vinda, está bem? Nós adoramos estes projetos. Obrigada. E continuação do meu trabalho. Sim, eu tenho muito que falar, também escrevo poesia, sim, prosa poética, mas hoje, pronto, dediquei aqui o dia aos mais pequenos, que são a nossa base. Está convidada para vir cá uma próxima vez, Cátia. Com certeza. Okay. Foi um prazer, Cátia. Muito obrigado por ter vindo e pelo seu trabalho, parabéns. Obrigada. E vocês gostaram, não é? De ouvir a Cátia, espetacular, espetacular. Muito Ela tem que vir cá mais vezes. São histórias muito interessantes. Gostei muito daquilo de aprender assim certos termos, acho que é muito engraçado. Nós agora vamos receber as nossas segundas convidadas. Você já sabe, às vezes no Manhãs temos um convidado, às vezes temos dois, às vezes conseguimos ter, mais do que um convidado, mas é sempre projetos super interessantes. Fique connosco, nós voltamos já para a segunda parte deste programa. E nós já estamos de volta. Não é? Depois desta primeira parte fantástica, em que dava para a gente ficar aqui, ficar. Mas não podemos ficar, porque agora vamos estar à conversa com a Flávia Garrido, a nossa querida psicóloga, que nos vai falar acerca da saúde mental, e também vamos estar à conversa com a Mónica Castro e com a Catarina Rodrigues. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer. Quanto à Catarina e à Mónica, pronto, é a primeira vez, eu dou-vos o desconto, mas à Flávia a culpa já é sua. Primeira vez você veio, não sabia o que estava-se a meter, agora a culpa já é sua por ter vindo. Brincadeira, mas agradecemos por ter vindo. Já tive aqui um programa connosco, depois vocês podem buscar no YouTube. E falamos nós aqui no Manhãs da TV, gostamos de abordar todo tipo de temas, não é verdade? Mesmo às vezes no próprio dia, 2 temas diferentes, nós somos assim, e gostamos de estar informados, saber cada vez mais, e é um prazer e um privilégio ter-vos cá no programa. Então, em primeiro lugar,
Cátia, psicóloga, né? Flávia, peço desculpa, é psicóloga, já esteve aqui connosco. E agora, hoje, nós vamos estar a falar um bocadinho acerca de doenças mentais mais comuns nos jovens. Uma fonte, que é os lusíadas.pt, diz que metade das doenças mentais surge aos 14 anos, mas a maioria são casos que não são diagnosticados nem tratados. É um alerta da Organização Mundial de Saúde e por isso é importante tanto pais como professores estarem alerta, compreenderem os sinais, os sintomas. Não tratar de uma doença mental na adolescência traz sérios problemas ou consequências na vida adulta, certo? Sim. Porquê que acha que há problemas nos adolescentes? Bem, há aqui muitas questões, não é? Como nós também já falámos, a questão aqui da escola, da pressão, da sua própria autoestima, da falta de confiança, aqui às vezes as relações também com os pares, com os amigos, com os pais, tudo isto acaba por influenciar. A pandemia também teve as suas consequências aqui nos jovens, na parte do isolamento, em que como existiu este isolamento, existiu aqui uma apatia também com estas relações sociais, o que também provocou aqui um aumento destas doenças de saúde mental nos adolescentes. Mas está tudo muito relacionado talvez com a pressão que eles sentem, com a escola, com os pais. Acha que muitas vezes também vem do facto de já em criança eles terem sofrido um pouco essa pressão e de não ter ficado resolvido e levarem isso para a adolescência? Sem Acaba dúvida. por se agravar, se calhar. Sim, acaba por se agravar. Isto começa em pequenos, não é? Na adolescência tem aqui um grande boom e depois vai para a parte da adultícia e realmente aqui já é muito mais preocupante, mas isto acaba mesmo por vir da parte da infância, aqui entre os 6 e os 10 anos, há aqui realmente uma grande importância, porque acaba por existir aqui esta parte antes dos 6, do apego, da vinculação com os pais e a partir dos 6 para a frente, esta parte com os amigos, com as relações sociais. O que assusta é quando falamos acerca disto que eu disse, que adolescentes podem levar certos problemas de saúde, saúde, neste caso mental, para a fase adulta. E as pessoas às vezes nem se aperceberem ou desligarem-se e cortarem com o jovem, né? Ou seja, há esse perigo e se calhar já houve casos Sim. que foram conhecidos. Ou seja, isto é algo que realmente temos que ter bastante atenção e vamos aprender um bocadinho acerca disso. Quando falamos dos problemas mentais que surgem a partir dos 14 anos, que tipo de problemas é que estamos a falar? Que tipo de situações é que podem surgir? Aqui a questão da ansiedade, acho que é assim a grande problemática. Esta é número 1. É número 1, sim. Aqui também a questão da depressão, que a questão do bullying, que não é uma doença mental, mas que depois provoca aqui toda esta questão da ansiedade, da depressão, da falta de autoestima. Temos também aqui a questão da automutilação, que também acaba por ser aqui, estar em grande destaque. Mas assim, as duas que se destacam de doença mental, perturbação mental, é a ansiedade e a depressão. Ok. Se nós não estou em erro, você já fez várias tertúlias, né, com os jovens. Ontem tive a oportunidade de falar com eles porque até você diz, nós temos muitos dados, né? Nós vamos ao Google e encontramos muito, mas outra coisa é ouvir. Acha que hoje em dia é preciso ouvir os jovens, é preciso parar e não olhar para os dados e falar com eles? Sem dúvida, é preciso dar-lhes voz, porque o que nós vemos são dados gerais, mas é preciso perceber, ok, porque é que os nossos jovens estão tão ansiosos? Porque é que eles estão com tanta sintomatologia depressiva? É importante dar-lhes voz e não apenas ver os dados. Perceber também como é que nós poderemos investir nestes jovens e melhorar a saúde mental deles. E no seio familiar também é importante nós, como pais, falarmos com os nossos jovens, não é? dúvida. Não é pensar, ok, tudo bem, ele está a passar aquela fase do armário, ou está a passar aquela fase, uma outra fase qualquer. Da rebelião. Sim, ou outra situação qualquer, e nós acharmos que é só uma fase. As fases têm que ser tratadas, não é? E têm que ser faladas e conversadas, não é? Porque se nós fizermos isso desde pequeninos, não é? O que é que tu tens, o que é que se passa, porque é que estás triste, nós devemos continuar a fazer. Ou seja, o diálogo no seio familiar é extremamente importante para que depois estas situações, quando aparecerem na adolescência, não é? Eles também se possam sentir onde é que também se podem abrir para ajudar a resolver. Sem dúvida, aqui na fase da adolescência é uma fase muito complicada a nível hormonal, a nível de relações, é uma fase mesmo complicada. E às vezes damos por nós a dizer é uma fase, é a adolescência e depois passa. E isto faz com que eles se sintam desvalorizados. Desvalorizados no sentido de, ok, os meus pais não me compreendem, aqui as figuras que são supostamente o meu apoio não estão a valorizar. Portanto, se eles não valorizam, vou falar com quem? E trouxe-nos aqui duas jovens muito bonitas, na verdade, ao programa. Sejam muito bem-vindas, mais uma vez. Como é que as conheceu? Bem, eu conheci porque acabo por acompanhar as duas, aqui num processo que já começou há bastante tempo, portanto são duas jovens que eu acompanho, que chegaram até mim. Vocês foram as escolhidas por ela. Foram, especiais. tivemos essa sorte. Vinham aqui um bocadinho nervosas, mas já lhes disse que elas, lá está a questão daqui da confiança, que têm que confiar nelas. E eu confio nelas, é por isso que estão aqui.
Temos aqui então a Catarina no meio, pronto, e a Mónica ali do lado. Podemos começar, por exemplo, perguntar o que é que cada uma passou e o que é que levou a sentir assim. Podemos começar com a Catarina, sim? O meu problema é realmente com a questão da ansiedade e da falta de confiança. Começou na escola. Tinha muitos professores que não eram de todo professores bons, colocavam imensa pressão e foi tudo ali numa fase do 5º e do 6º ano, que, ou seja, eu era muito nova, tinha entre os 10 e os 11 anos. Foi realmente muito difícil eu ultrapassar isso porque a minha mãe também foi aquela situação do desvalorizou. Não levou muito a sério porque veio com a conversa de provavelmente já passa. Pode ser agora aqui uma fase da professora, de começarmos as aulas, mas depois isso, ela continuou a ser minha professora no 6º ano, mas ela continuou com as mesmas atitudes, de colocar muita pressão, até diria mesmo de humilhar-me nas aulas. E pronto. E muitas vezes os professores, às vezes, acham que isso é uma forma de incentivar. Mas não se humilha ninguém, o humilhar não é incentivar ninguém. Portanto, nós temos que ter aqui um pouquinho de cuidado, não é? E mesmo com a nossa própria maneira de ser, não é? Porque os professores são todos diferentes. Assim como os alunos. Portanto, é o mesmo professor, não é? Para não sei quantos alunos que têm que lidar com várias situações ao mesmo tempo. Nós compreendemos isso. Eu também tenho 2 irmãs professoras, sei perfeitamente o que é isso é. Mas que nós temos que lidar com essas situações. Sim, são pessoas diferentes, mas nós temos que ter sempre cuidado porque as pessoas são todas diferentes. É como em casa com os nossos filhos, não é? Temos vários filhos, eles são todos diferentes, não é? Até o marido, a mulher, os filhos, ninguém é igual. Portanto, nós temos que nos adaptar, não é? E às vezes o professor, pensa que até está a incentivar com aquela forma de ser, porque sempre foi assim, mas às vezes acaba por ter crianças, jovens, não é? Que são um pouco diferentes na sua maneira de ser e que não conseguem aceitar isso bem. Sem dúvida. A questão aqui da Catarina, e não é a única jovem com este tipo de problemáticas com os professores, vem aqui realçar a importância de formarmos os professores, não só a nível de educação, mas também aqui com parte da inteligência emocional. Exato. Porque é muito importante, não é? De falar sobre os sentimentos e, acima de tudo, perceber que são jovens, são crianças, às vezes adolescentes, que têm problemas também em casa e com eles próprios. E se vamos agir aqui de uma forma mais fria, mais dura, isto pode provocar consequências, não é? Como é o caso da Catarina e de muitos outros jovens que provocou aqui consequências negativas. Sim. E mais geral, quase adotar o mesmo comportamento para todos. Sim. Não é? O que às vezes, na minha opinião, acho que não é o mais correto, não é? De todo, mas isso acontece muito, infelizmente, ainda nas nossas escolas, de um professor é igual para todos os alunos e para todas as turmas e tem sempre a mesma postura. E acaba por não haver aqui uma distinção entre alunos e entre as próprias turmas. E isto dificulta aqui um bocadinho o processo, até a própria relação entre os professores e os alunos. O que nós compreendemos perfeitamente a pressão também Claro. que os professores têm, como é lógico, eles estão debaixo de muita pressão, são todas pessoas diferentes, eles têm que responder logo ali na altura às situações, mas nesta fase da adolescência, este tipo de situações agrava ainda mais. Sem dúvida. Vamos imaginar, não é? Que neste dia que a Catarina referiu, já tinha acontecido alguma coisa em casa, já tinha tido alguma discussão. Podia provocar ali realmente quase um gatilho, que podia provocar uma crise de ansiedade e que depois poderia repercutir na vida adulta. Portanto, isto é mesmo. Porque muitas vezes nós pensamos que o tipo de ansiedade que fala é só que nós ficamos com falta de ar ou que ficamos assim um bocado, mas tem, a nível físico também tem muitas perturbações. Sem dúvida, isto pode fazer aqui, por exemplo, consequências no estômago, mesmo na parte do intestino. Isto tem tudo repercussões a nível físico, não apenas a falta de ar. Catarina, por exemplo, para percebermos um bocadinho melhor, como é que te sentias e quando sentias essa pressão, quais eram as tuas ações? Tu fechavas-te? O que é que fazias? As minhas ações eram imediatamente chorar, eu chorava imenso naquela época. Eu lembro-me, eu tinha aulas à quarta-feira com a tal professora e eu terças-feiras à noite fartava-me de chorar e pedia à minha mãe até para não me deixar ir à aula, só à aula dela, porque eu ficava, pronto, para mim aquilo era um pesadelo, chegava mesmo a ser um pesadelo. Ir para a aula dessa tal professora e pronto. Nem devias prestar atenção à matéria. Não, eu ficava naquela pressão de e se ela me chamar para responder alguma coisa e eu não souber responder? Eu ficava muito nessa pressão e pronto, levou-me até aos dias de hoje. Passou para outras disciplinas, para outros professores
E pronto, na minha vida normal isso ainda acontece muito, sim. Tens como é receio de que- outros professores e de outras Sim, disciplinas? tenho muito receio, porque a língua, no caso a disciplina dessa tal professora, ainda por cima era de línguas, que a gente é avaliado na forma de apresentarmos, de falarmos. Sim. Então depois levou-me para outras disciplinas e foi difícil, sim. Como é que conheceu a Flávia? Eu pedi ajuda. Eu desde sempre pedi ajuda à minha mãe para ir ao psicólogo, desde o 5º ano que eu queria ir. Só que, pronto, ela não levou muito a sério, porque depois ela, no 7º ano, já não foi mais minha professora. Mas depois ela viu que realmente, pronto, eu precisava de ajuda. Então, este ano eu pedi-lhe outra vez e ela tomou a iniciativa, porque no início do ano, deste ano, tive uma mesma reação com um professor meu. E ela, pronto, viu logo e foi logo à procura de uma psicóloga e pronto, foi aqui Fez e toda outra a para mim. diferença, não é? Fez toda a diferença teres alguém que te ouvia. Sim, Às vezes é fez. preciso parar e ouvir, não é? Sim, E como é que tem sido o percurso? Tem sido ótimo, ela já teve aqui imensos avanços. Aliás, ela estar aqui a falar hoje sobre isto é realmente um grande avanço e estar aqui, porque ela tinha muito esta dificuldade de falar em público. E, aliás, esse foi um dos motivos pela qual eu a convidei. Foi para ela perceber que tem capacidades e que consegue realmente fazê-lo e para acreditar nela. Ela falou aqui um ponto que nós estamos aqui a falar, não é para jogar nada à cara de ninguém, mas é para mostrar os sinais, né? Sim, Tanto sim. para pais como para professores. Neste caso, ela chorava desesperadamente quando ia ter com a tal professora e a tal disciplina. Então, quando vemos que algum aluno, né? Bem, eu não gosto de matemática, nunca gostei de matemática, né? mas não tinha esse tipo de comportamentos, de sinais para com os meus professores. Quando alguém mostra isso, os pais têm que ficar em alerta. Porque pode haver Sem abusos de dúvida. professores que acontece. Há pessoas boas e más. Seja E em verdade. casa, quando há este tipo de situações, há mudanças no comportamento, não é? Portanto, a pessoa começa a ficar mais irritada, a gente fala qualquer coisa e parece que dissemos o fim do mundo, portanto, já começa a haver o levantar de voz, portanto, começa a haver certos sintomas e se aquilo, ok, uma semana que nós não estejamos tão bem, pronto. Mesmo assim, pronto, a gente já começa a pensar o que é que se terá passado, mas mais do que isso nós temos que perguntar mesmo, não é? Eu costumo dizer que nós temos mesmo que cuidar dos nossos filhos, não é? Se nós os temos, nós temos que os cuidar o melhor que nós soubermos em todas as ocasiões, não é? Porque se os nossos filhos puderem contar connosco em casa, não é? E falar connosco, eles não precisam de ir procurar fora. Não estou a dizer em termos... claro, eu a percebo, Flávia sim. consegue entender o que eu estou a querer dizer, mas é muito mais fácil mesmo para formar mesmo o próprio caráter da pessoa, não é? E muitas vezes, às vezes também por falta de tempo, não é? Às vezes os pais também não têm muito tempo e às vezes a gente pergunta, então, como é que foi o teu dia? Foi bom. Então, e como é que correu? Ah, sim, correu tudo bem. Não é? E às vezes só correu tudo bem, às vezes, ok, então se está tudo bem, está tudo bem. E naquele dia, se calhar o pai ou a mãe não está com tanta atenção, ou quem está lá em casa, acabamos por deixar passar, não é? E às vezes aquilo torna-se um bocadinho uma bola de neve, não é? Sem dúvida, aqui estes sinais é preciso mesmo estarmos atentos, porque às vezes os jovens dizem está tudo bem, não aconteceu nada, mas se nós começarmos a ficar atentos, ok, eles ficam sempre no quarto, não querem sair, de repente estão sempre irritados, é aqui um sinal de alerta, o que é que está a acontecer na vida do meu filho para ele estar a ter estas atitudes, e é realmente preciso ficarmos atentos. E às vezes os pais cometem este erro, que eu acredito que não seja por mal, é que por falta às vezes de tempo e disponibilidade, que é ok, ele está assim um dia, vamos deixar passar e deixamos passar às vezes meses e às vezes até anos, em que realmente temos a disponibilidade para perceber que se passa aqui alguma coisa e é necessário estarmos atentos a estes sinais de alerta desde o início, desde crianças, na adolescência e até mesmo quando os nossos filhos já são mais Porque às vezes dizemos assim, pois, cada vez que eu quero falar com ele nunca ouve, Exato. está sempre a responder mal. E às vezes não é, já é uma situação que está lá de trás, que já vem acumulada e o próprio jovem, não é, ou a própria criança, já não consegue ter o tipo de atitude porque não foi ajudada a ultrapassar aquela situação. Como é que tu te sentes agora, querida? Eu sinto-me muito melhor, porque obviamente a minha mãe agora percebe com mais clareza do que é que se passa comigo e estamos numa ótima relação e pronto, ficou tudo bem, graças Há pouco a Sara mencionou, depois quando estamos assim com esses problemas na escola, às vezes isso se reflete em casa. E tu abanaste a cabeça nesse momento, ou seja, isso estava-te a prejudicar no relacionamento em casa? Sim, reflete muito no sentido principalmente de respondermos mal. Eu vim estressada da escola e depois meio que descontar isso dos meus pais. Não querendo, obviamente, por vontade, mas acabava por responder mal. E pronto, a minha mãe também ficava, não sei o que é que se passa aqui, tiveste um dia mau. E pronto. Ok, certíssimo. Portanto, estes são assuntos
Sim. Né, super importantes que a gente está aqui a falar. E você já sabe que nós aqui no Manhãs TV, nós temos mesmo este objetivo, que é de informação, ok? De poder ajudar as pessoas a saber. Nós daqui, vocês devem estar a pensar, pronto, eu gosto muito deste tipo de temas, nós também gostamos. Se você é alguém que trabalha nesta área e gostaria de falar de casos que são importantes ser explicados e falados no Manhãs da TV, na televisão, nós aqui no Manhãs TV teremos todo o prazer em receber. Portanto, em rodapé está a passar o nosso e-mail, contacto telefónico, Facebook, falo com a produção. Estamos em televisão nacional e internacional e o objetivo é conhecermos, sabermos, darmos voz a assuntos que são importantes ser falados hoje. E então, queremos convidá-lo a si, e será muito bem-vindo como estas duas jovens, estas três jovens, na realidade, né? São muito bem-vindas aqui ao nosso programa. Sim, e quando nós estamos aqui a falar isto, não estamos de maneira alguma a denegrir nem professores, nem seja o que for, nem pais, nem nada, porque muitas vezes... ações, é os atos. Sim, muitas vezes nós pensamos assim, ok, os pais não nascem com um manual, como é que nós somos pais? Porque nós próprios somos diferentes e vamos educar os nossos filhos de maneira diferente. Portanto, nós estamos aqui no intuito de ajudar a melhorar um pouquinho mais aqui, e com a nossa querida Flávia, aqui um pouquinho mais aqui a vida dos jovens. Porquê? Porque é sempre importante. Então, se eles em casa também puderem ter e puderem falar com alguém em casa, é sempre bom, não é? Nós termos alguém a quem recorrer. Se nós estamos, como pais, estamos muito ocupados, então se calhar nós precisamos ali de equilibrar ali um pouquinho as nossas prioridades para nós percebermos, ok, eu se calhar preciso dedicar mais tempo a este filho porque está numa situação mais assim, se calhar preciso de fazer mais assado. Portanto, às vezes é só uma questão ali de equilibrar ali um pouquinho as prioridades e ninguém está aqui a pôr em questão se gosta ou não gosta dos seus filhos, se você os tem é porque você os ama e dá o seu melhor. Assim como aos professores que têm um papel fundamental e hoje em dia, às vezes também pela estrutura às vezes familiar, ter tantas situações complicadas, às vezes também é muito difícil o papel do professor hoje em dia, mas assim nem os pais nem os professores, estamos aqui só mesmo para ajudar a melhorar um pouquinho mais estas situações. E aqui a Catarina, ela estava a dizer, né, que isso lhe afetava estas situações que... Peço desculpa que agora a saliva quis-me prender. Estas situações que estavam a acontecer, refletiu-se em casa, ela era muito agressiva e respondia assim de forma brusca para os pais, mas está muito bem e os pais devem estar orgulhosos porque ela agora está em televisão a falar e está com um sorriso maravilhoso. 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 Agora, aqui uma pessoa, exato, a Mónica está a pensar, então, mas eu não vou falar. Vai, sim, senhora. Ora bem, não vinha falar aqui connosco? Claro que sim. Bem-vinda, Mónica. Obrigada. Vem de onde, em primeiro lugar? Vim da escola em Alvalade. Alvalade? Boa. Sim. Então aqui pertinho. Exato. É do Sporting? Sou. Por acaso sou. Que bom, que bom. Sinceramente. Pronto, Bom, dizem o programa é eles. azul, não sei se você percebeu, mas pronto, está tudo Tem bem. de ser, é da zona. Então, Mónica, qual foi a situação que você sentiu para que precisasse depois recorrer aqui aos serviços da Flávia? Eu, mais especificamente, também já tive problemas com professores. Foi uma das coisas que me fez ter bastante medo de falar em público. Sempre fui uma criança bastante tímida e o meu problema foi mais especificamente com os amigos. Sempre fui posta bastante de parte e sempre tive bastantes problemas com isso. Sempre, até eu própria me acabava por isolar porque não me sentia bem e sentia-me sempre à parte e isso realmente fez com que eu não tivesse muitos amigos, mas felizmente sempre tive o apoio dos meus pais, que me ajudou bastante e por acaso a pandemia foi assim a minha época de transformação, digamos assim, que realmente me ajudou muito. Estar isolada de tudo e de todos fez com que eu pudesse focar-me em mim, pensar em mim e ver aquelas coisas que eu queria mudar em mim, para depois realmente chegar a alcançar aquilo que eu realmente queria ser e como eu queria ser. E felizmente deu resultado. Quando é que achou que era necessário, Mónica, recorrer aqui à Flávia? Eu conheci a Flávia por causa da minha professora de História, que era a minha DT na altura, e nós fomos a uma das tertúlias e foi aí que conheci e depois eu comecei a pensar em que se calhar eu precisava de uma psicóloga, precisava de ajuda, precisava de algum apoio a mais e de falar com alguém, porque eu nunca fui uma pessoa de falar muito sobre os meus problemas e sobre os meus sentimentos e realmente ajudou-me muito a Flávia ter este apoio
e graças à minha professora de História também tenho a agradecer bastante por isso. Então mandamos um beijinho para a professora de História. Exatamente. Os professores têm um papel muito importante, não é? Sim. E quando os professores estão atentos, muitas vezes são eles até, inclusivamente, não é? Que dão um alerta aos pais, que dão um alerta até aos psicólogos da escola e tudo mais para poder ajudar. Exato. Sem dúvida, é que os professores têm um papel muito importante e esta professora, não é? Esta professora de História realmente ela levou uma turma e este ano voltámos a repetir, porque a Mónica já foi uma turma do ano passado e este ano voltámos a repetir e ela voltou novamente a sinalizar aqui alguns alunos que realmente precisavam. E ao conversar com os alunos, não é? E acho que aí tu podes falar um bocadinho melhor sobre essa situação, ela sempre esteve muito presente e sinalizou e conversou comigo e explicou e acima de tudo conversou com os alunos. Explicou que os psicólogos não estavam ali apenas em situação já de limite, mas também para autoconhecimento e para podermos ajudar. Portanto, os professores têm aqui realmente um papel muito importante. Sim, mas nem todas as pessoas, hoje em dia, se formos a falar aí ao médico, não vão ao médico quando já cortaram-lhe a perna, Exato. né? A pessoa vai ao médico fazer um check-up, se está tudo bem, né? Se preciso ter atenção com o açúcar, isso é coisas assim do género. Coisas simples que é para podermos ter uma vida com menos problemas possíveis. A nível de saúde mental é isso que se fala. Falamos de saúde mental, mas não tem problema nenhum. Então a tua professora ajudou-te imenso. Sim. Muito mesmo. Isto porque os alunos, né? Ou seja, os colegas, cada um está na sua vida, ela está ali calada, ela que fica ali. Né? Exato, exato. E, então, normalmente é bom ter um adulto a supervisionar e a puxar por nós. Então, a tua dificuldade era em relacionamentos com colegas, com Exato. amigos? Sim, nunca tive propriamente um grupo de amigos, nunca fui uma pessoa muito social, não falava muito. Foste a festas de aniversário, festas com outros? E há poucas, e incomodava-me bastante, por exemplo, quando alguém me convidava, eu ficava a pensar, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu preciso de fazer para que esta pessoa me convide, o que é que está de errado comigo. Mas realmente com o tempo acabei por perceber que não é um problema meu, é um problema, pronto, simplesmente é o que é, não podemos fazer nada quanto a isso, cada pessoa tem a sua personalidade e pronto, há pessoas que se relacionam melhor com umas e outras com outras e pronto, acabei por tentar encontrar as minhas pessoas e pronto. Mas se alguém se aproximasse de ti para colocar conversa, tu iniciavas? Sim. Eu, pronto, falava, mas acabava por não continuar muito, por exemplo, a conversa, acabava por responder só diretamente às coisas, acabava por não... Pronto, ficava assim meio... Tinhas meio receio de Aquele te silêncio expor, awkward, não é? Sim, exato. Tinhas receio de te expor, não é? Sim. Porque as pessoas ficassem a conhecer mais do que tu és, não é? E que depois usassem isso também um pouco contra ti nas situações, não é? Ou que não gostassem de quem eu realmente era, pronto, assim, mais por esse Mas lado. acho que não é possível ninguém gostar de ti, tu és uma querida. Obrigada. É verdade, é verdade. Como é que tem sido o percurso com a Tem sido com a ótimo. Mónica? Sem dúvida. Aliás, tem sido mesmo ótimo porque a Mónica, quando chegou aqui até mim, já chegava com muito trabalho feito, que foi feito na pandemia. Portanto, ela já chegou aqui com mais num termo de autoconhecimento, de tentar aqui ajudá-la realmente a criar estas relações, mas acima de tudo a perceber que o problema não era dela, que o problema às vezes também não era dos outros, era simplesmente da forma como ela se colocava nas situações. Aqui melhorámos aqui um bocadinho a autoestima da Mónica e ajudá-la realmente a A relacionar. forma como se colocava nas situações. Explique lá. Sim, por exemplo, aqui não é esta questão das festas de aniversário. Se ela também não ia às festas e se as pessoas falavam com ela e ela cortava logo, ela também não conseguia aqui criar uma relação. Ela já punha quase como se fosse uma barreira, criava uma espécie de resistência, o que fazia com que ela também não criasse uma relação com os outros, não só por causa dos outros, mas da forma como ela se colocava. Estes tipos de casos, quando falamos tanto da Catarina como da Mónica, elas estão muito bem, como podemos ver, não é? 5 estrelas, mas se isto não for, enfim, acompanhado por um adulto, professor profissional, pelos pais, isto pode gerar mais à frente uma depressão, porque, por exemplo, uma pessoa, quando a Mónica fala, eu não tinha relacionamentos, nós somos um ser de relações, Sim. né? Isso pode vir a gerar outras coisas, como, por exemplo, depressão, ou mesmo no caso Sim. da Catarina, que era sentir-se frustrada por não entenderem o problema dela. Isso pode gerar esse tipo de situação. Sem dúvida, aqui os dois casos poderiam, mais à frente, talvez aqui, talvez não da adolescência, mas na parte mais adulta, criar mesmo aqui uma sintomatologia depressiva, porque se nós não nos relacionamos, nós somos seres sociais, precisamos de nos relacionar. Se não nos relacionamos, o que é que isto pode aqui provocar? Lá está, o problema fica para nós. E aqui com esta questão, por exemplo, das línguas, das aulas, se a Catarina não tivesse procurado esta ajuda, não se tivesse construído, não é? Aqui de uma forma mais positiva, chegava a uma entrevista de emprego e se calhar nem sequer ia pela questão da ansiedade. E depois isto iria originar aqui problemas de autoestima que mais tarde poderiam realmente levar aqui uma depressão.
Para quem está a assistir ao programa, temos pais, professores e temos também outros adultos, e não só, também temos jovens a assistir ao programa, e pessoas que, por exemplo, estejam a dizer, epá, realmente eu conheço uma pessoa que mostra estes indícios, né? Eu não sou psicólogo, eu não sou pai, sou amigo de turma, sou colega ou sou um adulto familiar. Como é que eu posso ajudar? O que é que podemos fazer para ajudar neste tipo de situações? Falar, não é? Falar com eles e explicar que tenho reparado em alguns sinais de alerta, tenho reparado que tens andado mais triste, que estás mais isolado, passa-se alguma coisa, como é que eu te posso ajudar? Conheço aqui alguns contactos, não é? Procurar mesmo fazer aqui quase uma lista de contactos de psicólogos, pais, aqui também com os professores, se isto for uma situação da escola, com quem é que ele pode falar para conseguir ajudar? E acima de tudo acho que o segredo está na compreensão de compreendo o que estás a passar, às vezes não te consigo ajudar, mas estou a validar, estou-te a acolher. Isto é realmente muito, muito importante. Ok. Você tem esse apoio, não é? E é como Sim, dizem que exato. juntos somos mais fortes, não é verdade? Sem dúvida. O apoio aqui tem um papel mesmo muito importante. E temos também que pensar que depois, na vida adulta, quando nós depois, mais para a frente, quisermos construir família, se estas situações não forem tratadas, nós vamos transmitir isso para os nossos filhos. Portanto, acaba depois por ser uma bola de neve já muito grande, não é? E muitas vezes isso também acontece exatamente por situações que não foram tratadas, não é? Então, se você nos está a ouvir e precisa de ajuda, procure. Não queira levar o mundo sozinho às costas, porque nós somos muitos e estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, não é? E é muito bom saber que vocês conseguiram, estão a ultrapassar essa situação e também que vocês também já estão, não é? Creio que a Flávia pode concordar comigo, já estão também na situação de poder ajudar outros jovens, não é? Outras crianças, outras pessoas que vejam nessa situação, não é? Sem dúvida, não é? Porque elas estão aqui a representar os nossos jovens na totalidade. E é muito importante elas estarem aqui hoje, enquanto jovens, para podermos dar voz, para podermos quebrar aqui um bocadinho o estigma de que não falamos sobre a saúde mental. Falamos, e elas estão realmente aqui a falar sobre experiências, sobre a juventude no geral e sobre a saúde mental. Portanto, que elas abram caminho aqui para mais jovens poderem realmente vir falar sobre estas questões. Eu quero aproveitar e deixar aqui tanto a Catarina como a Mónica, para outros jovens que estejam a ver e que se calhar estão a passar por uma mesma situação, darem um conselho. Pode ser? Pode ser, pode. Tens ali a câmara, é só dizeres o que gostarias. Mete medo realmente falar com pessoas que a gente não conhece de lado nenhum sobre os nossos problemas, porque podemos nos sentir fracos a falar sobre isso, mas não tenhas medo, porque também tinha muito medo de ir a um psicólogo, mas eu enfrentei os meus medos e está tudo a resultar, está a ir tudo bem. Por isso, se estivesse a passar por um problema parecido, convido, obviamente, para ir a um psicólogo para procurar ajuda e não ter medo de falar sobre isso, que é o principal. Muito bem, muito obrigado. Mónica? Eu acho que há muito este tabu de ir a um psicólogo e eu realmente tinha muito medo por isso e eu acho que não vale a pena. É super normal e acho que todos nós, mesmo que se precisarmos de ajuda, realmente devíamos ir, devíamos procurar essa ajuda e não devíamos ter vergonha de a pedir. E acho que muita gente precisa e tem medo, portanto, tenham coragem. Não é complicado e acaba por melhorar muito a vossa vida. E Flávia, uma palavra para os pais, para os professores, que foi basicamente aquilo que nós estivemos aqui a falar sobre eles. Bem, não é? Aqui para os pais, professores, aqui os adultos em casa, é realmente importante que cuidem de vocês, para depois poderem cuidar dos vossos filhos, alunos, aqui de todas as pessoas que precisam de ser cuidadas. Cuidem de vocês, procurem saber mais, procurem também aqui o vosso autoconhecimento, porque assim, ajudando-vos a vocês, estão a ajudar todos ao vosso redor. Isto é assim a mensagem mais importante. Hoje, gostei muito de vos ter cá no programa. Falámos um tema super interessante e vocês trouxeram uma vida muito maior e foi muito bom. Muito obrigado por terem vindo ao programa. Obrigada. Foi um prazer ter-vos cá. Obrigada. Obrigada. E até uma próxima, Flávia, Claro. não é? Pronto. A terceira vez a culpa é mesmo responsabiliza. Mas em todo caso, agradecemos. Vamos ter que nos despedir por aqui, não é verdade? Sim, Já estamos com ao final muita do programa. pena, porque hoje tivemos um programa top, espetacular e que nós sabemos que você aí desse lado também gostou. Se você quer saber quem são os nossos próximos convidados, vá às nossas redes sociais para você saber quem são os convidados, quais são os temas que vão ser abordados, fazer o seu comentário e também na Curiacos TV eu e o Zé aparecemos lá para dizer quem é que nós vamos estar. Daqui a 2 semanas este programa estará disponível no YouTube para você rever e partilhar, tanto com a nossa querida Cátia, que esteve aqui num programa com os seus livros fantásticos, como também com a Flávia, a Mónica e a Catarina. Quem será então o próximo convidado? Tem mesmo de ficar atento, mas temos muitos
programas fantásticos na grelha da Curiacos TV. Convido você a conhecer. Exatamente. Se tem um projeto e quer vir ao nosso programa, temos todo o gosto em recebê-lo. manhãjatv@gmail.com, contacto telefónico ou mensagem privada no Facebook. Nós contamos consigo num próximo programa. Tchau, tchau. Resto um bom dia. Tchau, tchau.